Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz da Bíblia Sagrada. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos mais de 130 vídeos à sua disposição. Com certeza, você poderá se edificar com um desses vídeos. Procuramos ser bastante exegéticos e fazer algo sério para a comunidade cristã, tá bom? Então, vamos a um importante tema de hoje. Talvez, quando eu falar sobre esse tema, você até vai duvidar, mas não duvide, viu? Isso é feito baseado em pesquisas sérias, tá bom? Vamos em frente. Então, o tema de hoje é criando água em laboratório. Você acha que isso é possível? Criar água em laboratório? O que é que você acha? Você acha que isso é possível? Pois é possível sim, criar água em laboratório. Não sei se você já pesquisou sobre isso, mas já há essa possibilidade de criar água em laboratório. Então, nós vamos passar um vídeo aqui não tanto longo assim, mas se você não assistir até o final, você não vai compreender o que estamos dizendo, tá bom? Bem, há séculos os homens descobriram a fórmula da água, ou seja, já faz muito tempo, né, que os homens entendem, compreendem a fórmula da água, né, que é H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O que faltava era poder separar esses elementos, né, e unificá-los novamente. Então, como está aí mostrado para você na fórmula, isso aí já faz muitos anos que os homens descobriram, né? A reação do hidrogênio com o oxigênio para a formação da água nada mais é do que essa fórmula que você está vendo aí, né? É 2H2 mais O2 igual a 2H2O. Ou seja, resolvendo a equação, fica H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Bem, isso os homens já descobriram há tempo e eles procuraram utilizar alguns processos para tentar separar, né, esses átomos, já é possível, claro, e depois unificá-los novamente. E isso surgiu exatamente com o desejo do homem de utilizar o hidrogênio, né, como um combustível. Então, o homem tem hoje essa capacidade. Mas vamos em frente para você entender. Se você não assistiu o vídeo todo, você não vai entender como isso acontece, se pode acontecer em larga escala ou não, tá bom? Então, vamos em frente. A reação do processo, né? Então, como é a reação do processo? Nós já colocamos a fórmula aí, né? Tem que separar, né, hidrogênio, oxigênio e tal, e depois unificá-los novamente. Claro que isso só funciona com muita energia, certo? Então, é conhecida há muitos séculos já há alguns séculos, aliás, essa fórmula, mas até agora ninguém a tinha feito funcionar em uma solução homogênea, afirma Thomas Malthus, professor de Química da Universidade e autor principal do estudo, certo? Então, ele diz que isso já é conhecido há tempo, porém, até algum tempo atrás, ninguém tinha procurado fazer isto funcionar, tá certo? Então, vamos ver o que é que os homens estão fazendo, né? Muitos vão dizer que os homens estão brincando de Deus, mas não é verdade.
eu acredito o seguinte, e não há nenhum erro nisso, nenhum pecado nisso, o homem pesquisar, buscar conhecimento e entender as coisas da natureza. E até produzir algumas, se assim Deus permitir, tá bom? Então, nós precisamos ser teólogos, mas não sermos radicais ao ponto de ignorar coisas que Deus deu permissão ao homem para compreender, entender e até executar. Então, reações químicas. A maioria dos compostos reage com hidrogênio e oxigênio, mas este catalisador reage com ambos, disse Eiger, reage com o hidrogênio para formar um hidreto, né? E depois reage com o oxigênio para formar a água. E o faz num cartucho, né? Ou seja, num cartucho homogêneo não aquoso. Bem, a fórmula de fazer água já existe, porém não se faz do nada, né? Tem que tomar água, tem que tomar átomos, né, para se fazer a água. Mas será possível que o homem já está sendo capaz de fazer a água? Será que Deus já permitiu isso, né? Vamos em frente para você entender tudo direitinho, tá bom? Criação de água, eletrólise e fotólise. Ou seja, a criação da água, ela é formada por eletrólise e fotólise, certo? Sim, o processo de fazer água a partir do zero, eu não diria nem do zero, mas de átomos, é possível, mas há uma ou duas razões fundamentais para que isso não seja feito em grande escala. Bem, o homem sabe fazer água já, ou transformar os átomos, né, já compostos, separá-los e depois reunificá-los para formar água novamente? Claro, o homem já domina esse processo. Porém, não se faz isso em larga escala e a própria ciência já diz que não é possível fazer. Os cientistas já chegaram à conclusão que não é possível fazer a água em larga escala como está na natureza. Ou seja, no máximo o homem pode fazer um pouquinho d'água, né, em algum tubo, em algum reservatório, que não daria nem para alimentar, vamos dizer assim, uma família ou duas famílias, certo? Então, o processo se torna muito caro e muito perigoso, porque há explosões nesses processos. Portanto, vamos analisar com um pouquinho mais de profundidade como esses processos são feitos, tá bom? Então, vamos em frente. O primeiro processo é o processo da eletrólise, certo? A eletrólise é o processo pelo qual a água é dividida nos seus componentes básicos, o oxigênio e o hidrogênio, através da aplicação de uma corrente elétrica. O oxigênio é liberado em um elétrodo e o hidrogênio em outro. Esses dois gases podem, então, ser coletados e recombinados para formar água novamente. Bem, esta fórmula está desmistificada pelos homens. Porém, a ciência reconhece a sua impotência de não poder fazer em grande quantidade, porque teria que ter uma gigantesca quantidade de energia. Então, quando nós analisamos esses fatos, nós vamos achar interessante o homem, ele não pode fazer do nada, né, a água, ele tem que ter átomos para fazer essa água. Então, se torna impossível, né, de formar a água, mesmo que a forme
em pequena quantidade, ele teve que dispor de átomos desses elementos para poder formar a água, certo? E esses átomos só existem na natureza. Então, não tem como, né? O homem não acrescenta nem diminui nisso aí, ele apenas faz uma transformação, mas não consegue fazer água, né? Então, a água na natureza é impossível de ser feita pelo homem em grande quantidade, é claro. Ele pode até fazer esse processo e gerar uma pequena quantidade em algum vaso, né, em algum reservatório, porém, não pode ser como está na natureza. Por que isso acontece? Né? Nós vamos ver agora o outro processo, o processo da fotólise, né? Então, a fotólise, por outro lado, envolve a separação da água nos seus componentes básicos através da exposição à luz. Isto é feito através de utilização de um fotocatalisador, ver se consigo pronunciar, fotocatalisador, que é um material que absorve luz e catalisa a reação química. O oxigênio e o hidrogênio, porém, podem então ser coletados da mesma forma que na eletrólise. Bem, a questão é o seguinte: em qualquer um desses processos, ainda que o homem faça, ele precisa tomar átomos que estão na natureza, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio, para que ele possa formar a água. E quando a faz em pequeniníssima quantidade, não na quantidade maravilhosa, bonita, boa, saudável que está na natureza. Então, mostramos aí os dois processos. Talvez você estava duvidando, o homem não é capaz de fazer água, o homem é capaz de fazer água. Ah, mas como é que ele conseguiu isso? Conseguiu porque Deus permitiu, claro. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Você quer que ele seja burro, é? Não. O homem é super inteligente. Graças a Deus por isso. Mas, claro, entre os homens inteligentes existem os burros, né? Que pega todo o conhecimento e a ciência que Deus deu e faz coisas para destruir o planeta. Claro que não vai ficar sem punição, certo? Então vamos em frente para nós entendermos agora o ponto de vista bíblico, né, sobre tudo isso, né? Então, vamos agora para a fonte de todo conhecimento, que é o próprio Deus, né? E que foi ele quem criou a água em abundância. Isso está escrito em mais de 300 versículos da Bíblia. Deus é o responsável pela criação da água. Ele não precisa de utilizar esses aparelhos, né, de laboratório que os homens estão utilizando. Ele simplesmente ordenou que a água se criasse. Lá em Gênesis 1 e 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E alguém pode dizer, mas porque o homem já sabe toda a fórmula, já conhece, separa o átomo de hidrogênio e oxigênio e depois reúne e forma a água, e porque ele não cria a água? Não cria porque não tem energia suficiente para criar. Mas o nosso Deus, que formou todo o universo, deu ao universo toda a energia suficiente para que a água fosse criada, claro, e foi ele mesmo quem criou tudo, né? O universo, todas as coisas. E a própria ciência hoje reconhece, através da astronomia, desses grandes e potentes telescópios que estão aí no espaço, de que o universo está cheio d'água, tem muita água no universo. Em Gênesis 1:6 diz assim: e disse Deus, haja
um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Olha, veja bem, entenda o que a Bíblia está mostrando. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já pairava sobre a superfície das águas. Por quê? Porque, claro, o universo foi criado por Deus, né? Tudo foi criado por Deus. Quando nós abrimos a Bíblia logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto é o princípio do criacionismo bíblico, certo? Mas isso também pode sair desse contexto e entrar no criacionismo científico, ou no design inteligente científico, que todos dois têm evidência suficiente para ser provada essa teoria. Bem, então o Espírito de Deus já pairava sobre a superfície das águas, claro, quando ele criou todo o universo e a terra. No princípio criou Deus os céus. Observe que a sequência está: no princípio criou Deus os céus, ou seja, o universo, e depois a terra, né? E a terra, depois vem a terra. Então já havia água em todo o universo, porque foi Deus que criou tudo isso. E o universo tem energia suficiente, certo? Para gerar água, né? Para produzir água ou manter a água que foi criada por Deus, tá bom? Então isso é um conhecimento bíblico um tanto quanto teológico, mas não é uma coisa tão profunda que você não possa entender, tá bom? Bem, a água é citada mais de 300 vezes na Bíblia. Em Jó 26:8 diz assim: prende as águas em suas densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. Que coisa bonita, né? Coisa linda. Reconhecimento de Jó de que Deus faz tudo isso. Vá o homem prender as águas aí nessas densas nuvens? Não consegue, não está conseguindo fazer nenhum pequeno reservatório d'água, quanto mais prendê-las em densas nuvens e fazê-las chover quando necessário for, né? Salmo 78, verso 16, diz assim: da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Você sabe a que isso está se referindo? É claro que se eu quisesse citar, como eu já mostrei aí, poderia citar mais de 300 vezes, né, versículos, 300 versículos, onde a Bíblia fala sobre a água. Mas eu estou citando versículos pontuais, para você entender. Esse salmo aqui, o salmista está se referindo exatamente naquele episódio em que Israel ia peregrinando no deserto, faltou água, e então Deus orientou a Moisés que ele falasse à rocha, que a rocha daria água. E Moisés tocou, né, com o cajado na rocha e jogou água para os judeus se dessedentarem, né, matarem a sede, e não só ele, mas também todos os animais. Por isso o salmista se refere dizendo assim: da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Então, observe que quando a gente pesquisa a ciência, não é obrigado a se tornar ateu. Eu sou uma pessoa que, de muitos anos já, mais de 30 anos, eu pesquiso ciência. Eu não sou um cientista, não tenho formação nessa área, mas sou um autodidata em vários ramos, né, da ciência. E busco esse conhecimento, e geralmente, quando eu caso com a Bíblia, aumenta mais a minha fé. Então, observe aí que coisa maravilhosa. Por isso eu considero a Bíblia tão atual, tão importante, um escrito que os homens são incapazes de produzi-lo, né? Não há, ainda que se juntassem os maiores catedráticos do mundo, eles não teriam capacidade de formar um substitutivo para a Bíblia. Portanto, a palavra de Deus continua se mantendo atual, firme, e em poucos textos aí nós estamos mostrando a você a sua eficácia. E não só isso, né? Deus continua no controle do universo. Ontem estive na igreja
né, na nossa igreja, que eu vou várias vezes na semana, mas ontem, domingo, eu estive no culto da nossa igreja Batista Missionária aqui em Carnaíba e houve uma palavra muito boa sobre mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus nunca perderá esse controle, essa que é a grande realidade. Então, esse vídeo de hoje, apesar de ser um pequeno vídeo, mas ele traz realidades que faz aumentar a nossa fé, tá bom? Bem, agora, o que é que está acontecendo? Os cientistas chegaram à conclusão de que não há outra solução a não ser preservarmos as fontes de água. E eles dizem mais, a água não está sendo diminuída no planeta. Pelo contrário, o planeta mantém a mesma quantidade de água, certo? A água, por exemplo, do Eufrates, que está secando, os rios que estão secando, mas essa água, ela evaporou para a atmosfera, certo? Então, a água no universo, ela não diminui de quantidade, ela se mantém na mesma quantidade. Agora, o que está acontecendo é que nós estamos poluindo os nossos rios, as nossas fontes de água. Mas estamos fazendo isso por loucura nossa, porque a Bíblia nos mostra com toda segurança que Deus nos deu a obrigação de cuidarmos do meio ambiente. Então, lá no Gênesis, capítulo 2, verso 15, Deus deu ao homem a obrigação de cuidar do planeta, ou seja, cuidar do meio ambiente. E o homem, na sua ganância, destrói o meio ambiente e, consequentemente, vai ser duramente punido. Esta é a realidade. Aí você está pensando que a Bíblia não fala na punição dos homens, né? Sobre por que estão destruindo o meio ambiente? É claro que a Bíblia fala. A Bíblia é completa, meu querido. A história da humanidade está totalmente escrita ali, certo? Não adianta apelar para lendas sumerianas, querer confundir o que está muito bem concatenado na Bíblia. Não adianta. Essas lendas eu as conheço, essa profundidade histórica eu procurei estudar e aprender, certo? Não adianta tentar confundir com a ciência que o ateísmo coloca para ver se confunde os cristãos. Não adianta fazer isso, porque eu sou um autodidata, é claro, não sou formado em ciência, mas pesquiso muito há mais de 30 anos a respeito desse assunto, tá bom? Então, Deus deu a obrigação a todos nós de cuidar do meio ambiente. Por acaso o homem está cuidando do meio ambiente? Mas a Bíblia nos diz, com todas as letras, que o homem será punido. É claro que eu poderia citar vários textos, mas eu vou citar o principal deles, um só, para você se antenar, tá bom? Então vamos nós. Serão destruídos. Eu botei a palavra serão punidos os que estão destruindo a terra, né? Mas o Senhor diz com toda clareza que vão ser destruídos os que estão destruindo a terra. Você sabia disso? Talvez você já leu a Bíblia há tanto tempo e não se tocou neste versículo. Certo? Apocalipse, capítulo 11, verso 18, diz assim: iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira, e o teu poder, aliás, e o teu tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Deu para você ver o que é que Apocalipse diz? Veja o final do versículo. Chegou o tempo de destruíres os que destroem a terra. É claro que isso vai acontecer num futuro não tão longínquo assim, né?
em outro vídeo aí eu coloquei uma sequência dos eventos. Eu tenho vários vídeos aí no canal. Eu coloquei uma sequência dos eventos que terão que ocorrer até chegar ao juízo final. Então, este texto aí de Apocalipse é justamente naquele período final, onde a palavra de Deus diz que chegou o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. Então, meu querido, observe. Você pode pensar que esse vídeo é um tanto quanto simplório, mas não é. Ele é de uma grande profundidade. Talvez você que é teólogo, talvez você que é cientista, nunca tenha observado essas coisas como devem ser observadas. Então, aproveite hoje, observe e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que você possa, então, compartilhar este tão excelente conhecimento para todos, tá bom? Vou pedir mais uma vez, não se esqueça, inscreva-se no canal, é uma forma de você me ajudar a continuar revelando essas coisas, né, das pesquisas que tenho feito, tanto na teologia, na palavra de Deus, como também na ciência, tá bom? Então, que Deus abençoe. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. Isto é muito bom, você não gasta nada com isso e ajuda o canal. Deus abençoe, até a próxima.